Recebo hoje nos estúdios do Sol News o advogado e estudioso político Heber Tiburtino. A gente vai conversar um pouco sobre o resultado das eleições pelo Brasil. Começar pelo cenário estadual. Após uma disputa mais que acirrada, já dava indícios da vitória do candidato do PSB, João Azevedo, e foi consolidada a sua reeleição com uma projeção prévia. Como deverá ser esse segundo mandato do agora reeleito governador da Paraíba, Heber? Muito boa noite, seja bem-vindo ao Sol News. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da TV Sol Patos. O governador João Azevedo ele terá um desafio em debater com um grande número de forças políticas, visando a construir um segundo mandato e principalmente pelos resultados das urnas. Importante destacar que quem deu a vitória a João Azevedo foram as cidades do interior, já que observando alguns centros como a própria capital, Campina Grande, Santa Rita, Bahia, Guarabira, João Azevedo foi derrotado nesses colégios eleitorais. Então eu creio que o governador deverá debater e dialogar e buscar fazer um trabalho mais voltado para o interior. Aproveitando sua deixa, Heber, uma observação importante que você acaba de fazer. Praticamente o que deu a eleição a João foi o interior do estado e não o seu reduto oficial, como a grande João Pessoa. A que devem-se esses números? Na verdade, eu analiso que o efeito Lula, ajudou muito. É tanto que João Azevedo trazia na sua logo, no seu marketing de segundo turno, João é Lula, Lula é João. E os prefeitos do interior realmente são os atores principais dessa reeleição do governador João Azevedo, e não caciques tradicionais, como de costume era tradicional na política paraibana. O agora reeleito candidato a deputado federal, Hugo Mota, do Republicanos, apoiou o João. E segundo o mesmo João, agora reeleito governador do estado, disse uma importância de extrema significância para essa reeleição de João Azevedo. E para que a gente tenha ideia dos números, eu quero pedir a nossa produção para que bote na tela aí o nosso cenário municipal dos votos. Aqui em Patos, João teve 55,85% dos votos, pouco mais de 28 mil votos, enquanto que o seu opositor, Pedro Cunha Lima, do PSDB, obteve 44,15% dos votos, 22.157, pouco menos de 6 mil votos. E aí eu quero que você comente um pouco sobre essa questão Patos no cenário estadual, a importância do cenário estadual para a reeleição do governador João Azevedo, e daqui a pouquinho a gente comenta também no cenário nacional essa questão da Paraíba ter essa força, demonstrar essa força. No que tange ao resultado das urnas da cidade de Patos, é importante destacar que a coalizão, aproveitando a própria entrevista aí do coordenador do PT na cidade de Patos, Lenildo Moraes, essa votação de João não foi uma ação exclusiva do grupo comandado pelo deputado federal Hugo Mota e pelo seu pai, Nabu Vanderlei. Eu compreendo que outras lideranças políticas se agregaram, principalmente pela política e pela campanha do presidente eleito Lula. Porque se não fosse isso, a campanha teria sido mais acirrada ainda. Há de observar que alguns nomes, o próprio Lenildo foi um dos nomes que é oposição a Nabu Vanderlei na cidade de Patos. E observe bem que aumentou apenas, comparado com a votação de prefeito, uma diferença de 5 mil votos. Somando a perspectiva, fazendo um comparativo com a eleição de 2020, observa-se que foi uma disputa acirrada dentro do cenário local, e se não fosse uma construção de várias lideranças dentro do município de Patos, quiçá Pedro Cunha Lima poderia ter vencido na cidade de Patos, como venceu em outros recantos de um número maior de eleitores. Só fazendo uma correção aos telespectadores, eu anunciei anteriormente que Lenildo Moraes tinha sido candidato a deputado estadual. E ratificando agora, ele foi candidato a deputado federal, com seu reduto aqui no Sertão, mais precisamente em Patos. Vamos passar agora para o cenário nacional, Heber. O resultado das eleições para a presidência foi pré-anunciado por algumas pesquisas, por diversas pesquisas realizadas por todo o nosso país. O candidato petista, Lula, conseguiu um resultado
maior ainda, muito devendo-se ao Nordeste. Seria esse um cenário já esperado? Observa-se que na antevéspera das eleições, né, os caminhos traçados pelo governo Bolsonaro foi para que inibisse a votação dos eleitores da região Nordeste. Isso se dá principalmente pela denúncia feita pelo Partido dos Trabalhadores das operações realizadas pela PRF. E as pesquisas de véspera de campanha, na sua grande maioria, mostraram esse afunilamento. Destacar aqui para o Instituto IPESP, que foi o que acertou efetivamente no segundo turno, essa diferença de pouco mais de 1% dos votos, bem como também o Instituto Paraná, dando vantagem para o presidente eleito Lula. Então, compreendo, e isso está historicamente comprovado, que o Nordeste foi e será primordial pela governabilidade do governo Lula, já que, se não fosse a maioria conseguida, tanto no primeiro quanto no segundo, o mesmo não teria sido eleito. Outro destaque, Heber, foi a votação de Lula no sul do país, onde os números eram largos pró-Bolsonaro no primeiro turno. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná mostraram um aumento significativo de votos para o petista. A que isso deve-se? Não, eu creio que houve uma concentração de um trabalho do PT nesses estados, já que tinha uma tendência de alargamento da maioria de Bolsonaro no segundo turno, apesar que também a diferença foi um pouco elástica, mas o que foi que Lula conseguiu? Estancar. Vamos pegar aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, onde o PT local declarou um voto crítico ao governador eleito do Rio Grande do Sul, e este, porventura, apesar de não ter declarado voto a Bolsonaro ou a Lula, se manteve neutro, e com isso fez com que estancasse qualquer tipo de crescimento, né, do Bolsonaro neste estado especificamente. Destacar aqui em Santa Catarina, o PT tinha um candidato que foi para o segundo turno, tá certo? Conseguiu ir para o segundo turno. Esse trabalho de parceria também estancou qualquer tipo de crescimento nesta região, que é a região mais conflituosa para o PT nessas eleições, somada a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Destaque também para a questão da votação do Onyx Lorenzoni. Não foi a esperada. Ele, por ser um cabo forte eleitoral do governo Bolsonaro, não obteve a votação que se esperava, não é isso, Heber? É importante destacar que o Rio Grande do Sul é uma população conhecida por alternância de poderes. Foi a primeira vez que o estado teve um governador reeleito. Mesmo o governador que foi reeleito ter renunciado a um mandato passado, essa foi a primeira vez. E o voto é muito crítico no Rio Grande do Sul. E os debates de Onyx, no decorrer do segundo turno, fez com que demonstrasse a fragilidade dele como um futuro governante daquela que é uma das regiões mais emblemáticas do país. Heber, visando o desenvolvimento no estado da Paraíba para os próximos anos, como deverá ser essa união entre João Azevedo e Lula, tendo em vista algumas declarações do governador após sua reeleição, no qual ele sempre destacou a dificuldade obtida nesse primeiro mandato por não ter apoio do atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Eu já tive a oportunidade de assistir em alguns canais de comunicação de nível nacional, com entrevista exclusiva do governador João Azevedo, e um ponto me chamou bastante a atenção, quando o mesmo fez uma crítica nata ao orçamento secreto. E esse disse que esse será o maior desafio nas relações entre o poder central e o poder dos estados, entre Lula e, no caso, João Azevedo, buscando uma maior transparência por parte do governo federal no que tange aos repasses e no que tange principalmente ao orçamento público, já que esse orçamento, por ele ter essas omissões na sua divulgação e como ele é partilhado entre os estados da federação, essa é a maior preocupação hoje por parte do governo do estado, da Paraíba, através de João Azevedo, que ficou bastante comprovado hoje em seus primeiros depoimentos nas primeiras 24 horas.
Esse tão falado orçamento secreto está em risco? O orçamento secreto, inclusive, há nos bastidores um diálogo nato para que a equipe de transição do governo Lula, através de interlocutores do Supremo Tribunal Federal, inicie um processo para que ocorra uma possibilidade de inconstitucionalidade desse orçamento secreto. Como jurista que sou, compreendo de forma bastante tranquila de que se o princípio que rege o direito em si é o princípio da transparência, um dos princípios, na verdade, é o princípio da transparência pública, o princípio da publicidade dos atos de gestão, eu creio que esse foi um dos mais abusos cometidos na gestão Bolsonaro, essa que é a questão do orçamento secreto, a questão do sigilo dos 100 anos de alguns atos de governo do mesmo. Heber, a gente já acompanhou durante todo o dia de ontem e o dia de hoje alguns apoios por presidentes, não apenas da América do Sul, mas também do eixo Europa, parabenizando o Lula. Como é que você, enquanto estudioso político, vê esse lidar entre o novo e eleito presidente do Brasil, Lula, e os presidentes da América do Sul e da Europa? Na verdade, o mundo, nenhum país consegue viver nessa ordem econômica e nessa ordem de relações públicas do pós-guerra, na verdade, sozinho. E o governo brasileiro foi uma das grandes dificuldades do governo Bolsonaro, a relação com outros países. Né? A verdade é que o país, nos últimos 4 anos, fechou suas portas, principalmente pela questão da Amazônia, que está em jogo, principalmente nas relações de comércio, falta de investimento. Bolsonaro costumava dizer que teve um grande acordo com a Rússia nos fertilizantes. Como é que está a Rússia hoje com o mundo? Fechada para o mundo. Automaticamente, o Brasil está fechado para o mundo. As relações com a China estão também estremecidas. E isso foi um dos grandes pontos para que, logo nas primeiras horas da oficialização por parte do TSE, da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como um presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2023, foi que grandes líderes como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, o Emmanuel Macron, presidente da França, o presidente da Espanha, o presidente de Portugal, o próprio Vladimir Putin também já reconheceu, e o Zelensky, presidente da Ucrânia, esse efeito de democracia, porque quer não, é o que vai prevalecer a partir de agora. Isso. Para finalizar nosso papo, Heber, Bolsonaro foi o primeiro presidente da história a tentar a reeleição e não conseguir. E Lula é o primeiro da história a conseguir um 3º mandato. O que explicar e como explicar tais casos? Na verdade, o que ficou claro é que foi disputado aqui 2 modelos de gestão, bem como também 2 modelos de comunicação com a população. Um dos grandes desafios de Bolsonaro foi dialogar com o povo, dialogar com as minorias, dialogar com a própria imprensa, aonde o mesmo se curvou a uma determinada bolha, claro, utilizando das forças das redes sociais, que são muito forte hoje a nível mundial, e isso fez com que ele perdesse o prumo na direção do desenvolvimento. E um dos grandes mártires que fez com que Bolsonaro efetivamente viesse a ser derrotado, como o seu professor Donald Trump foi derrotado nos Estados Unidos, foi a relação com a pandemia. É isso. Eu quero agradecer a participação do amigo Heber Burtino, advogado e estudioso político, e dizer que outras ocasiões e oportunidades vamos estar juntos batendo mais papo. Muito obrigado, desejo boa sorte e estarei à disposição de tecer de forma humilde os comentários do mundo da política. É isso, deixa eu abraçar quem está nos assistindo aqui, meu amigo Lucivânio Alves, seja bem-vindo. Giane Venâncio, Magali Oliveira comenta, precisamos que seja observar as calçadas, em especial a próxima ao Patos Shop, em frente à parada de mototáxi, pois muitas pessoas já sofreram quedas. Os mototaxistas não sabem a quem recorrer. Tá feito o apelo, Magali. Obrigado. Lucivânio Alves, agora só o News às 18 horas. Isso, convoca a tua turma toda aí para nos assistir.
Alaide Calixto, boa noite, meu amigo. Seja bem-vinda, querida. Satisfação recebê-la. De segunda a sexta-feira a gente está junto agora a partir das 18 horas, pontualmente, e trazendo o que de mais relevante e importante acontecer no nosso cenário municipal do Sertão, Alto Sertão e da Paraíba.